Olá a todos e a todas. Meu nome é Abner Paz dos Santos, sou acadêmico do quarto ano de Agronomia da Universidade Estadual de Maringá e hoje apresentar um trabalho intitulado Como efeito da inoculação das sementes com Azospirillum brasiliense associada à adubação nitrogenada sobre os conteúdos de amido e açúcares totais em espiguetas de mini-milho nos períodos de verão e safrinha no noroeste do Paraná. Recebi a orientação do professor Dr. Pedro Soares Vidigal Filho e com orientação do professor Dr. Murilo Fuentes Peloso. O mini-milho ele consiste na espigueta não polinizada da planta de milho, onde a sua colheita vai ocorrer no estágio reprodutivo R1. Ele é considerado como uma hortaliça devido ao seu ciclo curto e devido às suas características nutricionais e também devido à sua perecividade na pós-colheita. Ele possui um elevado valor agregado, sendo uma alternativa lucrativa principalmente para os pequenos produtores. A cultura do milho, tradicionalmente, ela apresenta dois períodos distintos de semeadura, sendo eles a safra de verão e a safrinha, ou segunda safra. A safra de verão, a semeadura ocorre entre outubro e dezembro. Já a safrinha, a semeadura ocorre entre fevereiro e março. A cultura do milho, independentemente da sua forma de utilização, seja para mini milho, seja para milho verde, seja para grãos, vai demandar grandes quantidades de nitrogênio, uma vez que esse elemento tem uma função importante para o desenvolvimento da planta, né? Ele está presente na clorofila, nos ácidos nucleicos, no ATP, no ADP, está presente nas proteínas, nos aminoácidos e é constituinte de enzimas. Os manejos inadequados de fertilizantes nitrogenados podem causar prejuízos, tanto na questão de contaminação ambiental quanto na questão de elevação dos custos de produção, fazendo com que o sistema de produção se torne menos eficiente. Diante desse cenário, então, torna-se necessário a busca por alternativas que sejam economicamente e ambientalmente viáveis. E com isso, temos a fixação biológica de nitrogênio por meio do Azospirillum brasiliense, que constitui então de uma bactéria diazotrófica de vida livre ou não, podendo penetrar na planta, onde tem a função de fixar o nitrogênio proveniente do nitrogênio atmosférico, que tem uma tripla ligação. A bactéria ela tem essa habilidade de quebrar essa tripla ligação e disponibilizar esse nitrogênio numa forma que é assimilável pela planta. E além disso, é responsável pela síntese de fito-hormônio que auxilia no desenvolvimento da planta. Porém, informações da interação da inoculação à bactéria do Azospirillum brasiliense combinada com a adubação nitrogenada e em diferentes períodos de cultivo, de semeadura, para o mini-milho se encontra escasso na literatura. Dessa forma, o objetivo do estudo é avaliar os conteúdos de açúcares totais e amido em espiguetas comerciais de mini-milho, em função da inoculação das sementes com Azospirillum brasiliense, em associação à adubação nitrogenada nos períodos de verão e de safrinha em Maringá, no noroeste do Paraná. Foram feitas as análises químicas então do conteúdo de açúcares totais, CAT, e do conteúdo de amido, CAM. E essas amostras referentes a essas análises foram obtidas em ensaios de campo na Fazenda Experimental de Iguatemi, pertencente à Universidade Estadual de Maringá. Nos ensaios em campo, o delineamento experimental foi feito em blocos complexos casualizados, cujo esquema fatorial foi 5-2-2, cujos tratamentos foram 5 níveis de inoculante, 0, 50, 100, 150 e 200 ml em 60 mil sementes, contendo Azospirillum brasiliense, com duas estirpes, a BV5 e a BV6. 2 níveis de adubação nitrogenada, 0 e 140 kg de nitrogênio por hectare, onde nesses 140 kg de nitrogênio por hectare houve o parcelamento, sendo 30 kg de nitrogênio na semeadura e 110 kg de nitrogênio em cobertura, no estágio vegetativo V4. Também houve dois períodos de cultivo, verão e safrinha, com 4 repetições. No estágio R1 de desenvolvimento da cultura, foram realizadas colheitas em dias alternados, e essa colheita ela parou no momento que a planta cessou a produção de espiguetas. Foram separadas 50 espiguetas comerciais aleatoriamente em cada área útil da parcela experimental. As espiguetas, assim colhidas, elas foram levadas para o Laboratório de Fisiologia da Produção, que é localizado no Núcleo de Pesquisa Aplicada à Agricultura, no PAGRE, localizado em Maringá, e posteriormente foram condicionadas essas amostras em saquinhos de papel que foram previamente identificados. Foram secadas em estufa de ventilação forçada a uma temperatura de 55 graus Celsius para que atingisse massa constante.
e posteriormente foram trituradas essas amostras e depois foram armazenadas em recipientes esterilizados e hermeticamente fechados. Então, para se realizar essas análises químicas de conteúdo de amido e conteúdo de açúcares totais, foram retiradas subamostras e quais essas subamostras tinham a massa de 5 gramas. Tanto a análise do conteúdo de amido quanto a análise do conteúdo de açúcares totais foram feitos conforme metodologia de Lane Ayon e conforme métodos físico-químico para análise de alimentos do Instituto Adolf Lutz. Os resultados tabulados foram submetidos à análise de variância com probabilidade de 5%, onde os efeitos da adubação nitrogenada e os efeitos da safra foram comparados mediante o teste T. Os efeitos da inocuação de sementes e possíveis interações foram analisados com o teste de regressão polinomial. Esse teste T e o teste de regressão polinomial foram realizados mediante ao software denominado como SysBar. Em relação aos resultados obtidos, houve efeitos significativos para o conteúdo de amido em função da adubação nitrogenada e também houve efeito significativo dos períodos de cultivo, sem resposta significativa para a inoculação das sementes com Azospirillum brasilense. A adubação nitrogenada com 140 kg de nitrogênio por hectare incrementou o conteúdo de amido em 13,68%. Temos então que a adubação nitrogenada forneceu 59,34% de conteúdo de amido. Isso se justifica devido à importância do nitrogênio no metabolismo vegetal. Plantas que possuem maior aporte de nitrogênio possuem uma maior taxa de assimilação de dióxido de carbono. Isso então vai resultar numa maior produção de carboidrato. O cultivo realizado no período de verão, ele apresentou um conteúdo de amido médio 7% maior em relação àquele que é realizado no período da safrinha, onde o período de verão a gente pode ver que teve 57,66% de conteúdo de amido. Isso se dá então devido às condições climáticas que são mais favoráveis nesse período, onde a gente encontra o maior número de chuvas. O conteúdo de açúcares totais ele não foi influenciado de forma significativa por nenhum dos tratamentos que foram avaliados, possivelmente em virtude do baixo acúmulo de açúcares até a fase de R1. E o valor médio que foi observado para o conteúdo de açúcares totais foi de 1,69%. Podemos concluir que o conteúdo de amido em espiguetas comerciais de mini milho não foi influenciado pela inoculação das sementes com Azospirillum brasilense. E houve um incremento em resposta à adubação nitrogenada e também houve uma média superior quando a cultura foi semeada no período de verão. Porém, o conteúdo de açúcares totais nas espiguetas comerciais de mini milho não foi influenciado por nenhum dos fatores estudados. Deixo meus agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq, à Fundação Araucária e à Universidade Estadual de Maringá pelo apoio financeiro para o desenvolvimento deste projeto. Encerro aqui minha apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção.